O inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria. Hoje são 22 de setembro de 2022. Vamos falar de diversos assuntos importantes. Agradeço a sua presença, tanto você que está aí em tempo real, tanto você que está assistindo a gravação, seja a data que for. E para você é bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje vamos falar de assuntos muito importantes. Hoje é uma live extremamente importante de ser assistida, ao vivo melhor ainda. Vou falar logo o principal, vou falar logo no início, que é uma bandeira que eu quero que você levante, eu vou explicar. Esse tema nossa, parece que não, mas ele é importantíssimo. Talvez você não tenha percepção, mas não importa, a finalidade vai ser feita em você. E vou falar outros temas aí, tá? O principal é esse, levantar a bandeira. Depois eu vou falar sobre outros pontos, vou falar do mito de Filemão e Baucis, que todo mundo vivencia, no mínimo uma vez, e você vai ver a oportunidade que é. Talvez se você não vivenciou ainda, vai vir e é uma oportunidade assim de ouro. Entre outros pontos. Perceba que eu falei esse ponto-chave de levantar a bandeira e nem citei os outros temas. Geralmente, no início da live, eu sempre falo todos os temas e quando eu deixo, às vezes eu gosto de deixar algo importante para o final e eu falo, ó, e no final vamos fazer uma prática muito importante, isso aqui. Isso quando é verdade. Isso funciona como um gatilho mental. Eu deixo um gatilho mental para a pessoa assistir até o final, quando eu menciono algo que vai ser feito de importante no final da live. Tá? Esses gatilhos mentais, eles funcionam muito bem. Só que repare que eu falei, usei o gatilho mental, mas eu falei uma verdade. Quando eu uso um gatilho mental, quando eu uso uma verdade. Eu falo, ó, vai ser feita uma prática assim, essa, e vou lá e faço. Às vezes, por causa do tempo, não dá, mas eu trabalho com a verdade. O gatilho mental é muito poderoso, tem vários aí, tem uns 8 aí que a pessoa que saber usar, ele faz as pessoas terem comportamentos. É dessa forma, usando os gatilhos mentais e as mensagens subliminares, que entende-se que as pessoas não têm opção de escolha. É escolhido para ela, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas não usam de uma forma verdadeira. Eu mencionei aqui esse gatilho mental de fazer você ficar até o final da live, mas eu uso de uma forma verdadeira. De forma mentirosa eu não uso. Por quê? A forma mentirosa vai fazer um efeito? Vai, naquela hora. Mas depois tem o quê? Tem a contabilidade. A contabilidade kármica. Que ninguém escapa dela. Então, não adianta a pessoa achar que tá tirando onda. Não, eu uso gatilho mental, faço as pessoas, estou brincando. Né? E usar isso pro mal, não adianta. Ela pode ter o benefício ali, mas depois a conta vai vir. Infelizmente, as pessoas não acreditam nisso. E é por isso que existe uma escassez enorme. Mas vamos lá. O que eu vou falar aqui agora é uma bandeira que eu quero que você leve, que eu peço, por favor, gostaria muito que você levantasse, se você vai levantar, que é o seguinte. Todo mundo, quando começa a estudar a lei da atração, o entendimento de como o universo funciona, a expansão da consciência, a lei da atração, a quântica no geral, a pessoa, se ela tá levando mesmo a sério, né, levando em consideração aquele abismo entre a teoria e a prática, ou seja, a pessoa estuda, tem a teoria, mas pratica, coloca em prática, ela tem uma prosperidade e ela tem umas percepções assim que às vezes até, no início até assusta. E isso faz com que a pessoa, nossa, não mergulhe de cabeça. Só que, infelizmente, existem também os ditos, não digo que tem os falsos profetas e tem pessoas também que, infelizmente, sofrem uma manipulação de um falso profeta e acaba sendo
uma falsa profeta também, mas culposamente. Culposamente ela não tinha intenção, a intenção era boa, mas só que é o seguinte, é aquele ditado, no inferno está lotado de pessoas com boas intenções. O que isso quer dizer? Boa intenção não muda nada, tá? Vai sofrer o débito pelo erro. Não adianta, não, eu tinha boa intenção, eu queria ajudar, mas prejudicou? Então você vai ter algo irá ocorrer para sanar aí essa energia ruim que a pessoa vibrou ao prejudicar alguém, mesmo que a intenção fosse boa. Bom, então vamos lá. Retornando. Colhe os olhos na tela do seu celular, na tela do seu computador, na tela da sua televisão e preste bastante atenção em cada palavra que será falado até o fim dessa live. Vocês já repararam que as lives agora têm no máximo 1 hora. Aqui, ó, são 9h15, 22 horas eu estou terminando essa live. É bom para todo mundo. Enfim, então preste bastante atenção. Quando a pessoa entra nesses estudos e ela, né, pratica a colocação, não está no abismo entre a teoria e a prática, e ela tem começa a ter uma percepção mais apurada, começa a ter poderes, a palavra é essa, ela começa a ter poder, é essa a palavra, poder mesmo. E ela guarda para si, não revela, porque quando se revela, o que acontece? Naquele exato momento ela perde. O inimigo está no último lugar em que a pessoa vai procurar. Mas é o seguinte, nisso que a pessoa começa a realmente, né, entrar numa trilha para se tornar uma pessoa meta-humana, vem uma crença jogada pelos falsos profetas, que é o seguinte: e se você ainda não escutou, não faz diferença, porque ela está no campo dos ativistas quânticos como se fosse um vírus. Então, se a pessoa não sabe que aquilo ali é um vírus, aquele vírus a contamina, mesmo sem ela nunca ter ouvido. Esse que é o detalhe. A crença é o seguinte: existem aqui os donos do planeta Terra, isso aí, tá, de certa forma, existe sim, e que eles têm o controle de tudo e que não adianta ir contra eles. Que se a pessoa começar a crescer muito, eles têm a facilidade de tirar elas da jogada e que esse é o pior, e que na verdade esses conhecimentos só se tem hoje em dia. Que conhecimentos eu estou falando? Esses da expansão da consciência, quântica, lei da atração e tudo mais, que dá poder para a pessoa. Esses conhecimentos só estão aí sendo estudados porque eles permitiram. Porque senão, se eles não tivessem permitidos, esse conhecimento nem estaria aí. E que a pessoa só pode crescer até onde eles desejarem. E cabeça baixa aceita esse ponto. Existe esse ponto. Talvez você esteja escutando e você esteja pensando neste exato momento: poxa, mas esse conhecimento para mim não muda nada. Isso que o Igor está falando para mim não muda nada. Muda sim. Muda. Por quê? Porque se você está no campo dos ativistas quânticos, que é campo? É egrégora. Egrégora. Para tudo se tem um campo, uma egrégora. Exemplo. Na sua casa, mora aqui, sua família. Existe o campo da sua família, em que vocês estão ligados em razão desse egrégora. De alguma forma, vocês estão ligados. Existe uma egrégora, um campo, de todos os advogados do Brasil. Eles têm uma ligação através de uma egrégora, a egrégora dos advogados. Campo. Eu gosto de falar a palavra campo. Nossa mentoria tem um campo. Campo. Nós todos estamos ligados no campo. Então, para tudo você tem um campo. Quando a pessoa começa a estudar esses conhecimentos, ela entra no campo dos ativistas quânticos. E nesse campo existe um vírus, que é que a pessoa
não consegue ir além de um certo limite imposto pelas pessoas que são donas desse planeta. Então, se você estuda quântica e você está nesse campo, você, de uma certa forma, já tem a contaminação desse vírus. Porque você não sabe que existe esse vírus. No que você está sabendo, agora, então você sabe que existe um Deus todo, um Criador, e que, em razão da existência dele, que está acima de tudo, ninguém consegue te limitar aqui nesse planeta Terra, interferindo no seu contato que você pode ter com tudo através da sua centelha divina. Esses donos do mundo, eles não têm esse poder. Eles não têm. Quando você se liga à centelha divina, o poder está acima deles. Acima. Mas aí eles podem ver que não. Pode, mas não vão fazer isso, claro. Isso aí é utopia. A questão é que, para a pessoa não se limitar, ela tem que entender que existe esse vírus nesse campo. E as pessoas não comentam isso, tá? As pessoas não comentam isso. Elas não comentam. O Hélio talvez fale de uma forma bem indireta. A sua bandeira é a seguinte, desculpa o termo, mas foda-se, donos do mundo, foda-se. Você, através, né, da sua solteira divina que te liga ao Criador, você é capaz de tudo. E ponto. Não há limite para o crescimento. Você pode superar, inclusive, a consciência dos ditos donos do mundo. Quem são os donos do mundo? Não interessa, tá? Existem os donos do mundo aí. Essa informação é muito importante. Porque isso bloqueia de forma automática todo mundo. E bloqueia de uma certa forma que manipula as pessoas e não permitem que ela enxergue, não tenha uma percepção da realidade. A percepção. As pessoas não têm percepção. O que espanta é exatamente isso. E esse vírus mexe com isso. Porque quando se estuda o que nós estudamos, a percepção já aumenta logo de cara. Ah, mas fulano de tal é muito mais. Tem 1 bilhão na conta e tudo mais. Tá bom, mas isso não quer dizer que a percepção dele, do que diz respeito a todos os setores, seja maior do que a tua. A ganhar dinheiro é dele está 1000 vezes acima da sua. Agora, em outras questões, não está. Se ela não estuda isso que nós estudamos, não está, ela está limitada. E talvez seja uma pessoa triste, porque muitas vezes, quando se prospera sem o conhecimento exato, o dinheiro, a fortuna da pessoa é o motivo da tristeza dela. Porque o dinheiro aumenta tudo que a pessoa já tem. Se ela é uma pessoa má e ela aumenta a quantidade de dinheiro, ela se transforma numa pessoa mais má. Se ela é uma pessoa boa, ela se transforma numa pessoa melhor. O dinheiro aumenta todas as energias que a pessoa já tem. Aumenta junto com o dinheiro. Exatamente assim, dessa forma. Isso é extremamente importante. Bom, dito isso, uma outra questão. Esse é o ponto 2 aqui da live de hoje. Eu não fico assistindo jornal, as notícias de última hora, etc. Eu não vejo, eu tô fora disso. E por quê? Porque é o seguinte, quando a sociedade para, né, quando as pessoas que estão aqui, morando aqui no planeta Terra, elas colocam o foco tudo em alguma coisa, em alguma notícia, algo que está ocorrendo, e isso às vezes é algo local, por exemplo, as pessoas que moram no bairro do Catete, do Rio de Janeiro, estão todas preocupadas com algo. Aí todo mundo passa a vibrar naquela frequência daquele algo.
Não importa a intenção, não importa. Se elas começam a ler notícias sobre algo, lê uma notícia aqui, lê uma notícia ali, aí procura no Google sobre a notícia, seja lá a notícia que for, ela começa a vibrar naquele algo. E aí, o menino, teve um membro, aliás, teve 2 membros, teve os 3 membros com a Laura, a Rita, o menino lá, o corretor de imóveis, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. E uma outra pessoa me falaram que está tendo aí foi estipulada uma data que vai ter uma notícia horrível, começaram a falar que aí, como é que é? Pegaram 300 mil soldados, que vai acontecer algo que todo mundo vai se espantar no dia 23 de novembro ou de setembro. Eu já cortei logo. Foi bom ele ter me passado isso aí, porque me clareou umas coisas, não sobre o assunto, mas sobre isso que eu estou falando aqui agora, mas cortei, não quero saber, nem procurei nada, por quê? Porque eu não quero vibrar naquela frequência. Porque se eu vibro naquela frequência, aí o negócio me contamina, e de forma negativa. Aí eu vou ser afetado por aquilo ali. Assim como, preste atenção, em toda crise, a crise de 1929, a maior crise financeira aí, se não foi a maior, uma das maiores, do século foi a maior, do século passado. Crise de 1929. Crise financeira do século passado foi a maior que teve. Algumas poucas pessoas numa crise, elas crescem. E 99,9999 cai. Obviamente que existe uma conspiração aí. Muitas pessoas, elas provocam essa crise para elas crescerem e se distanciarem cada vez mais dos demais. É uma pena que isso ocorre. Isso é o inimigo que está dentro da pessoa. Egocentrismo. Filme Revolver, assista o filme Revolver. É básico para fazer nossa live aqui, para fazer nossa mentoria. Para estar na nossa mentoria, se a pessoa está na mentoria e não assistiu o filme Revolver, ela está na contramão. Vai retornando. Então, parece que está tendo né, a CNN, a BBC, todo mundo está falando dessa situação. Você não vai colocar foco nessa notícia. Deixa ela para lá. Deixa ela para lá. Se for algo sendo provocado, né, para colocar muitas pessoas para baixo e um ou outro para cima, para você ter chance de também ir para cima, esquece essas notícias. Não dê vazão. Não a propague. Não converse sobre. Se alguém vier falar com você sobre ela, você diz que não quer saber sobre isso. Você pode até ouvir alguma coisa, né? Porque você não vai colocar pressão contrária. Porque isso também é ruim. Mas você não vai correr atrás, vai lidar com isso de forma natural. Não se interessa, não quero saber sobre, não tem curiosidade alguma para saber as novas notícias sobre isso aí. Né? Tá tendo alguma coisa séria aí, parece. Quem não sabe aí já vai ficar sabendo aí, porque tá dando no jornal direto que foi falado. Olha só, Covid, teve uma crise, não teve uma crise? Uma galera aí despencou. Eu não digo salto, mas eu cresci além do normal, além do meu normal. Os fortes ficam mais fortes e os fracos ficam mais fracos. É só você não dar voz à coisa ruim. Quando você dá voz à coisa ruim, mesmo que você tenha uma intenção de ajudar, você está colocando foco naquilo, então tome cuidado. Quando você entra num asilo para ajudar idosos, existe uma chance de você colocar o foco naquela energia ruim que está ali. Que é a energia. Que as pessoas que estão no asilo, 90% delas foram pessoas horríveis durante a vida. Eu não estou julgando, não, isso é um fato, tá? Elas foram deixadas de lado, elas se sentem rejeitadas. E você indo lá para ajudar, se você ir lá e ficar o dia inteiro lá dentro,
você vai estar vibrando naquela energia. Você vai lá, dá sua ajuda e pum, vai embora. Dessa forma que você ajuda. Quando eu vou ajudar aqui a associação, que tem aqui no Rio de Janeiro, de reinserção de moradores de rua, em condições de rua na sociedade, quando eu vou lá, pá, uma horinha no máximo, e ó, e sai. Só para clarear para vocês. Uma vez não, isso acontece direto. Mas recentemente teve uma pessoa que se interessou pela associação, começou a trabalhar lá de forma gratuita, né, colaborando, todo dia para lá. Ela falou que tinha um retorno muito grande, e realmente tem retorno. Quando você ajuda, o retorno é muito grande. E ela ia para lá, ajudava, né, nesse processo de reinserção de moradores de rua da sociedade. Realmente é um trabalho muito bonito. E ela ia todo dia, ficava o dia inteiro lá. Passaram 3 meses. O que aconteceu com ela? Estava morando na rua. Estava morando na rua. Ela não deixou de ser ajudada. Não deixou. Mas ela foi ajudada em outros aspectos. Porém, vibrou nessa frequência de escassez. Ele está lidando com um morador de rua direto, todo dia, o tempo todo, praticamente. Morando na rua, perdeu apartamento, não sei. Aconteceram várias coisas que ela perdeu apartamento, ninguém abrigou. Claro que na rua não foi porque nós não deixamos, né? Mas assim, se não fosse ajuda, a nossa ajuda, ela ia estar morando na rua. Então, esse caso eu acho que é, clareia. Isso quer dizer que não possa ir na associação, em qualquer lugar que oferece um trabalho de ajudas, um trabalho humanitário, você não pode ir lá? Claro que você pode. Você vai, faz o que tem que fazer e sai. Porque a energia, ela é contagiante, ela se mistura. Se eu tirar essa camisa e você vestir essa camisa, um pouquinho da minha energia vai estar em você. Sabia disso? Quando você pega uma roupa emprestada, você pega a energia da pessoa. A não ser que a roupa tenha acabado de ser lavada, aí tudo bem. Agora, se a pessoa usou ou não lavou, a energia está lá, dela. E assim como quando você empresta a sua para alguém, a sua vai. E aí tem um leve entrelaçamento. Leve. Que pode ser bom ou ruim, né? Dependendo da energia da pessoa. Mas isso, gente, não é para se preocupar também, porque isso aí o tempo todo ocorre. As pessoas que estão inseridas no mesmo campo, o tempo inteiro, uma está passando energia para outra, tá? E como existem milhões de campos, campo para tudo que se tem no mundo existe um campo, uma egrégora, então é uma troca de energias, certo? Mas você não vai entrar com neurose, com esse negócio de roupa e tudo mais, mas que tem a troca, tem. Agora, em ir no lugar que vibra escassez, você ficar todo dia lá, 8 horas por dia, pô, isso aí é uma pena de morte, está sendo sentenciado. Pena de morte, metáfora, né? Você mesma está se sentenciando a morar na rua, se sentenciando a energia negativa do lugar. Ok? Dito isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu falei 2 pontos extremamente importantes aí. Antes de eu abrir para perguntas, então, caso essa situação que está ocorrendo aí, e caso não, ela vai vir à tona e com certeza é algo nesse sentido, pegar muitas, jogar para baixo e poucas subir, tá? Sempre se resume a isso, sempre se resume a isso, sempre. O Covid se resume a isso. Guerra na Ucrânia se resume a isso. No final das contas, se resume a isso. Por mais que o Putin não saiba disso, sempre se resume a isso. Não tem que ficar pensando muito por quê, tá? Depois você reflete para achar os porquês. Mas eu te garanto que tudo sempre se resume a isso. Poucos crescem e a maioria cai. Se colocar o foco no ruim, cai. Coloca o foco onde esses poucos estão colocando. É o quê? Tô nem aí pra isso aí. Provoquei, tem uns que provocaram, outros que não, mas
não coloca o foco e segue aí trilhando. Aí vem insights de tudo quanto é lugar para você crescer, se aproveitando da situação ruim. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou liberar aqui o microfone. E se alguém quer perguntar alguma coisa, pode perguntar à vontade. Vamos, gente, perguntem, pô. Teve tanta coisa importante falada aqui. Olá, gente. Boa noite. Wallace. Grande Wallace! Fala, pergunta, meu amigo. Então, Igor, eu fiquei impressionado com várias coisas que você falou, Hum, obviamente concordo. Só que esse vírus, para mim, que não ficou claro. Eu não sei se você não falou ou você quis falar em outras palavras. O vírus do ativista quântico. tá. O vírus nada mais é do que a crença de que as pessoas que são os ditos donos aqui do planeta Terra, eles têm um poder total acima de Deus mesmo sobre as pessoas aqui. Pronto, mais ou menos isso. Ou seja, que a pessoa que está aqui encarnada, ela não consegue, né, ultrapassar um limite imposto por eles. Eles têm controle e que toda essa conspiração, todos esses conhecimentos, eles que permitem a pessoa ter a crença diz que se eu estou aqui fazendo essa live, passando, é porque, de uma certa forma, isso está sendo permitido. Porque se eles não permitissem, não estaria ocorrendo isso aqui. Existe essa crença que funciona como um vírus dentro do campo do ativista quântico. E isso faz com que todo mundo chegue num limite, né, que daquilo ali a pessoa não sai. E aí, quando isso acontece, a pessoa se limita lá embaixo, quando ela não, né? Quando ela nem tem o conhecimento disso que eu estou dizendo aqui, que existe esse vírus, ela nem imagina que existe isso, ela simplesmente começa a estudar, né? Mas em razão do vírus, aquilo aí já limita a pessoa. E deixar lá embaixo, ó. Limita. E ela aí entra naquele abismo entre teoria e a prática. Ah, estuda, mas não tem resultado nenhum. Estuda, mas, porra, não tem R$ 10 na conta. Já vi isso. Estuda, mas não tem alegria. Começa a estudar unicamente pelo egocentrismo, de aquela velha história de, olha, eu enxergo o que você não enxerga. Certo? Foi compreendido o vírus? É isso aí. Assim, eu, Se compreendeu ou se não compreendeu o que era para ser passado, somente foi passado. Pode ter certeza disso. Beleza? beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? E pode, se alguém quiser fazer a mesma pergunta que o Wallace fez, pode fazer. Não tem problema nenhum, não, tá? Tá liberado as perguntas. Boa noite, Igor. Boa noite, Rita. Igor, Ó, Rita, olha esses só. donos... Rita, pô, fui nos Correios, mas os Correios lotados, era 2 horas na fila, não tinha condição de eu ficar 2 horas na fila, tá? Tem problema não, Igor. Pode falar. Esses donos do mundo que você falou, Oi? eles são seres... os donos do mundo, eles são seres encarnados ou desencarnados eu tô ou falando dois? eu tô falando dos encarnados. Encarnados, né? No Encarnados. caso, então, no caso, a gente, como ativistas, a gente não deve colocar foco nisso e trabalhar, estudar, independente do que aconteça, isso não vai atingir a gente. É isso? Porque a gente não vai colocar foco. Vamos lá. Você não vai colocar o foco. Ótimo. Não colocando foco, você já não está vibrando de forma negativa. Isso é ótimo, tá? Agora, se você vai crescer ou não, aí vai depender dos seus outros comportamentos, né? Aquela velha história do ajudar, trabalhar, etc, tá? Fazendo tudo como deve ser feito, o que for acontecer no mundo não vai influenciar, né? Indiferente. Irrelevante. Certo. Beleza, Igor. Obrigado. Certo? Igor, Jorge, tudo bem? Pode perguntar. Fala, Jorge. Bem? Esse é Jorge Salvador. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta.
hoje a gente tem consciência, onde Oi? a gente passou pela. Hoje nós temos consciência, né? Porque antes as coisas não tínhamos tanta consciência que cada dia mais o mundo está evoluindo e a gente está se readaptando a melhorar. No caso, Certo. vindo. Oi? Certo? Ah, certo. Então, vindo com esses estudos, e a gente cada dia mais com esse salto quântico, querendo se expandir, qual, no seu ponto de vista, no momento hoje que nós estamos passando, que não são momentos difíceis, não são fáceis, para essa nova humanidade, esse novo mundo, porque se readaptar a esse processo, entendeu? Eu queria saber do seu ponto de vista, Então, vamos lá. É um assunto. entendeu? Eu entendi perfeitamente. Tá, Bom, eu obrigado. acho que entendi, tá? Tá bom. Oi? Travou? Alô, alô? Alô? Não, aqui não travou, não. Vamos lá. Eu já falei isso várias vezes aqui nas lives, mas vou continuar falando. Aí o colega trouxe assunto para eu falar novamente o que eu vou falar, que já falei outra vez, mas né, na repetição, e tem gente que não escutou, e é na repetição que a pessoa vai no tranco. As novas gerações, eu tenho 40 anos. Vamos botar aí, ó, uma geração a cada 10 anos. A nova geração, a penúltima e a última geração das pessoas que estão encarnando aqui são pessoas já com uma evolução acima do normal, tá? Se fôssemos comparar a mentalidade das crianças, quando eu digo gerações de 2012 para cá, tá? 2012 para cá. Todas as crianças, todas as pessoas que encarnaram no planeta Terra de 2012 para cá, final de 2012 para cá, são seres que já atingiram uma evolução muito acima comparado a nós mesmos quando crianças. E né, não precisa ser nós mesmos quando crianças, não, tá? Comparado a pessoas aí com 60, 70 anos, não tem nem comparação. Por quê? Só será admitido no planeta Terra encarnar pessoas de um certo patamar evolutivo. E aquele que não atingir esse patamar evolutivo não vai mais encarnar no planeta Terra. Mas olha só, dentro dessa questão, tem milhões de situações aí. Tem pessoas que não são seres humanos legítimos, estão aqui somente cumprindo um trabalho voluntário, como se tivesse. Uma pessoa não pode ir para a África fazer um trabalho voluntário. A pessoa pode ir de um planeta, encarnar no outro e fazer esse trabalho voluntário. É claro que quando se encarna aqui, o inconsciente, não, toda a parte consciente disso é resetada, fica no inconsciente. Exemplo, por exemplo, a Sueli. A Sueli, ela pode ser uma pessoa lá de um outro planeta, dos bilhões que tem aí. Ela é de lá, está aqui fazendo trabalho voluntário, porque ela optou por isso lá. Mas ela nem sonha isso. Mas pode ser um caso. Assim como, esse tem vários, tá? Assim como também tem, aqui no planeta Terra, funciona. Quando uma pessoa comete um crime e ela é julgada e condenada, um crime grave, o que acontece com ela? Alguém responde. O que acontece quando ela é condenada? Ela vai para a. Eu tirei o microfone? Cadeia. Cadeia! Prisão. Prisão. O planeta Terra também é uma espécie de prisão para alguns outros planetas. Cometeu um crime lá, manda para a Terra, vai cumprir a pena lá, depois ela volta. Porque lá, se for comparar aqui com lá é um paraíso. Lá que eu digo, um planeta mais evoluído, tá? Assim como tem planetas piores que o planeta Terra também. Existe essa questão. Existe também a questão de pessoas que estão aqui que foram sequestradas. Sabiam disso?
Sequestradas, foram sequestradas. Ou no planeta da origem, ou, né, em meio a uma viagem interestelar que em outros universos isso é normal. Sequestradas e estão aqui como escravas, sendo totalmente manipuladas. Isso é bizarro, vou nem entrar nesse mérito não, que isso é bizarro. E tem muitos, tá? Escravos. Típico escravo dessa forma aí. Vou falar um caso. É mais homem. O cara que é viciado em masturbação. Ele se masturba 10 vezes por dia. Aquilo ali, quando ele goza, aquilo ali é uma energia valiosíssima. E quando ele goza, o dono dele, o sequestrador, que obtém aquilo ali. Pá! Aí ele fica fazendo isso, né? Se masturbar o dia inteiro. Ou então, também ocorre através de drogas também, porque tem uma... Enfim, tá? E tem toda essa questão aí. Tem várias situações aí ocorrendo no que diz respeito à encarnação. Só que tem uma principal. Qual é a principal? Seres humanos aqui legítimos que, se não atingirem um certo patamar de evolução, e essa encarnação talvez não tem nem mais uma, não tem nem mais uma. Não tem mais uma. 2002 já começaram a chegar, não tem mais. Se não atingir, vai para um outro, e aí vocês não têm noção do que é uma pessoa que é legítima de um planeta ter que ir para viver em outro planeta inferior. Vou resumir para vocês. Quando um planeta é bem superior e uma pessoa lá comete um crime, existe o fato dela ser mandada para a prisão, que é o planeta Terra. Ou seja, comparado ir para um planeta menos evoluído pelo qual ela é de origem, significa ir para uma prisão. Você não tem noção do que é cadeia. Vocês não tem, graças a Deus, ninguém tem noção aqui. Eu tenho porque eu fui agente penitenciário. Tá? É uma coisa horrível. Bom, moral da história. Vamos lá, moral da história. Esse conhecimento é ultra valioso que eu estou falando aqui. Depois, quando as pessoas desencarnarem, que elas vão dar valor. É uma pena que eu tenho como provar isso. Mas todo mundo tem uma chance de atingir um patamar e se manter aqui. Pelo menos. Porque o ideal é evoluir mais para migrar para outro, tá? Fazer a migração. E quando se migra, ela vai se tornar o ser legítimo daquele outro planeta. Vai deixar de ser ser humano e vai ser o ser legítimo daquele planeta. Assim como tem muitos seres humanos legítimos, os seres humanos legítimos, há algum tempo atrás, eles eram legítimos de outro planeta. E por aí vai. Não precisa ficar entendendo isso, tá? Só quero dizer o seguinte, o ser humano legítimo, ele não é legítimo porque ele só foi ser humano na vida. Não, isso não existe, tá? Só na cabeça de criança religiosa perturbadora. Nada contra a religião. Então, existe uma oportunidade maravilhosa de a pessoa evoluir e se manter aqui. Agora, o X da questão é o seguinte. Ser uma pessoa boa, não se tem uma percepção do que é ser uma pessoa boa. E isso que nós tentamos mostrar, porque isso é algo bem assim, sabe? Existem umas limitações muito grandes quanto a isso, e as pessoas acreditam que são pessoas muito boas, porque ela deu uma ajuda ali, deu uma ajuda aqui, ajudas simples, e elas acreditam serem pessoas boas, e elas não têm noção do que realmente pode fazer dela uma pessoa boa. Às vezes um ato simples, se ela colocar em hábito, vai fazer dela uma pessoa boa. Vou fazer uma pergunta aqui. Antes de eu fazer a pergunta. Uma vez eu fiz uma prática. Já fiz umas 2 vezes essa prática. Eu posso até fazer agora. Eu posso chegar para alguém. Não vou fazer não, mas se eu chegasse para alguém, qualquer pessoa, e falasse, fulano de tal, você se considera uma pessoa que é útil ao planeta Terra? Uma pessoa que é considerada que estar aqui encarnada, você emite algo positivo? Todo mundo vai dizer que sim. E não é.
Lembra que aqui no planeta Terra, é o planeta de quem? Dos negativos. Mas está mudando, tá? De 2012 para cá está mudando. No que é o planeta dos negativos, e vai deixar de ser, a pessoa que é negativa, ela tem que se transformar em positiva. Só que a pessoa é negativa e ela acredita ser positiva. O inimigo está no lugar onde a pessoa nunca o procuraria, dentro dela mesma. O ego. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando você come uma fruta, a fruta tem semente. Logicamente, creio eu que você não vai comer a semente. Você pegou essa semente, você guardou e foi na rua, ou na hora, ou no dia seguinte, e pegou a semente e está com lugar para que essa árvore prospere. Isso é um hábito seu? Sempre quando você come algo que tem semente, você guarda e faz isso? Uma coisa simples, qualquer um pode fazer. Pouquíssimas pessoas fazem isso, tá? Se você botar isso como hábito, nossa, você vai ter um crescimento que você não faz ideia. Tá? Porque você está gerando vidas ali, de certa forma, vidas. É uma vida. Você está gerando. Você está colocando, você está abrindo oportunidades de evolução, de uma pedra virar uma árvore. Isso é algo grandiosíssimo. Tem pessoas que fazem isso de forma natural, nem sabem disso que eu estou falando, mas fazem porque são pessoas boas, de índole boas mesmo. O meu ídolo, eu tenho uma pessoa que eu chamo de ídolo. Tá? Eu conheci ele no CVV. Ele faz isso. Uma pessoa simples, assim. Se alguém perguntar para mim, qual é o seu ídolo? Eu vou falar, onde tal? Meu ídolo. E o comportamento dele, que é o natural dele. Pessoa simples, e você vê que é uma pessoa extremamente feliz. Ele ajuda a pessoa. Nossa, é uma pessoa maravilhosa, fora de série. Eu percebo a felicidade dentro dele. Ele é uma alegria muito grande, maior do que eu percebo que é uma alegria ainda maior do que eu sinto no meu propósito de vida. Eu falo, pô, mas ele faz coisas mesmo assim, no natural dele, de ajudar pessoas assim que ele é fora de série. Mas vamos voltando aqui. Você tem esse hábito? Olha, muitas pessoas mentem, tá? Eu fico impressionado como as pessoas têm capacidade de mentir. Se eu abrisse e perguntar assim, eu tenho certeza que ia ter um ou dois falando que faz. Mentindo. Pode até ter um aí. Mas eu tenho certeza que tem uns dois mentindo. Não, eu faço, e não faz. Não sei por que as pessoas fazem isso. É impressionante. Até eu sei por quê, né? É o ego. O inimigo. Mas, enfim. Coloque isso como hábito na sua vida. Perceba que você vai estar gerando vidas, possibilitando de seres evoluírem. Você vai estar abrindo vagas para evolução. Você entende isso? Será que você vai estar abrindo vagas para evolução? Sempre quando se planta algo, dá semente, bota semente, você está abrindo vagas para seres evoluírem. Isso é fantástico, as pessoas não têm essa noção. Mas, como eu disse, tem pessoas que fazem isso de forma natural, nem sabe disso, mas faz por fazer. Torne-se uma pessoa melhor. Já tem uma dica aqui. Se você colocar isso como hábito, você já vai ser uma pessoa muito melhor. Olha só, eu posso até estar equivocado, mas eu tenho uma convicção que se você colocar só esse comportamento que eu estou falando das sementes em prática, você garante a permanência do planeta Terra. Porque tudo tudo está interligado, né? Esse comportamento vai fazer que várias coisas boas ocorram na sua vida, que você vai evoluir de uma forma muito grande. Tudo está interligado. Uma coisa também muito interessante, muito bacana, é quando seres humanos eles se encontram
sendo que um foi a causa da vida do outro. Pode ser pai e filho em outra encarnação? Também. Mas pode ser um caso desse. A pessoa botou uma semente, a pessoa que está encarnada que encontrou, ela foi a árvore daquela semente ali, numa encarnação tal, e elas se encontram. Não se sabe por quê, mas tem uma sintonia muito grande. Tem vários. Esse é um exemplo, tá? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém? Tá, Arthur, né? Foi respondido o que você perguntou ou não? De uma certa forma? Ou não? Arthur que perguntou? Perguntou? Foi? Arthur, foi você que perguntou ou foi outra pessoa? Acho que foi Arthur, não. O Foi Jorge. Jorge. Oi, Jorge. Mas, Foi, ficou respondido e bem claro, e você trouxe agora essa oportunidade para a gente de ser uma pessoa melhor. Quando você fala em prática, nem sempre a gente está o dia a dia, né, comendo uma fruta e separando a semente, porque não tem terra, porque a gente mora em uma cidade que não tem mais, praticando isso de vez em quando, acho que vai fazer bem a gente e abrir nosso ego para outras coisas também, na humanidade. É isso aí. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? eu quero. Vamos lá, pode Você fazer. falou essa questão, tipo, de esses caras que, tipo, foram sequestrados, essas coisas, não tem policiamento no universo? O que isso é permitido? Mas aí, esse aí é um assunto muito profundo, tá, Arthur? Falou. Isso aí assim, não vai agregar em nada nesse momento. Beleza? Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Igor, a Cristiane aqui. Tudo bem, querida? Quando você fala da masturbação, a masturbação ela é uma energia que vem da Kundalina, não é isso? Sim. A masturbação é pegar algo poderosíssimo que a pessoa tem e colocar e tacar no lixo. Masturbação é isso, tá? Masturbação é um dos piores comportamentos que o ser humano pode ter. Logo de cara, já respondeu tua dúvida ou não? Ou não? Não, você nem perguntou, pode perguntar. Pode perguntar, querida, você quer perguntar? Não, você respondeu a minha pergunta. Beleza. A pessoa que tem o hábito de se masturbar e ela cessa a masturbação, a capacidade cerebral dela tem um aumento, assim. Faltam 3 minutos para nós encerrarmos a live. E tinha outros. Alguns assuntos importantes, mas eu vou focar no, né, mito da hospitalidade. Preste bastante atenção. Todo mundo, veja bem, todo mundo aqui, por exemplo, todo mundo que encarna aqui, no mínimo uma vez vivencia esse mito de uma forma que, se ela seguir os passos corretos, vai fazer dela uma pessoa assim, digamos assim, milionária. No mínimo, tá? Todo mundo tem a oportunidade, pelo menos uma vez. Pode ser que você já tenha tido e não usufruiu, ou pode ser que venha ainda. Zeus, ele tinha um hábito de descer, né? Ele saía do Olimpo, Deus Zeus, da mitologia grega, ele saía do Olimpo e vinha aqui para o planeta Terra e testava os homens. De que forma? Ele observava o comportamento, se a pessoa estava ajudando alguém, sempre e analisava se o fulano de tal era uma boa pessoa, se o fulano de tal era uma má pessoa. Só que nesse dia em especial, ele resolveu fazer de uma forma diferente. Ele chamou o seu filho Hermes e resolveu
colocar roupas diferentes, e colocar um disfarce. E ir em certos lugares, casa, uma festa, e pedir ajuda e ver a reação das pessoas. Então, ele botou umas roupas que ele estava aparentando ser um morador de rua, ele e o seu filho Hermes, e ele foi lá, foi numa casa, foi numa festa, pediu comida, pediu ajuda, e sempre ele foi negado. Todas as casas que ele foi, trataram ele mal, não deram atenção, ou deram uma desculpa, ao ponto do último, o Zeus já estava preparando um raio para mandar, e Hermes interviu. Não, calma, pai, calma, calma. Então, vamos entender, eles são humanos, já vamos entender. Foi aí que Zeus olhou um casebre ali, meio simples, e ele falou com Hermes, vamos lá. O último lugar que nós vamos. Bateu na porta, pá, 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 pá. Aí, um velhinho chamado Filemon atendeu. E Zeus disse que estava com fome, que se ele poderia, ele, o filho dele, ó, eu e meu filho estamos com muita fome, por favor, mas eu estou com uma fome no estágio terminal que eu acho que eu vou morrer de fome. E não tem trabalho, se você quiser me dar um trabalho, eu trabalho, e você me dá como retorno um prato de comida. Filemon olhou, convidou Zeus e Hermes para entrar na casa, colocou ambos sentados, falou com Baucis, sua esposa, prepararam um almoço para todo mundo. Filemon ele gostava de fazer vinhos. Filemon é o senhor lá que morava nessa casa. E ele tinha feito um que estava muito gostoso, só que só tinha um terço ali do vinho. Mesmo assim, e era o vinho preferido dele, que ele mesmo fazia. Mas mesmo assim, ele chegou e dividiu com os Zeus, né, meio copo ali para cada um. Aí Zeus ficou assim, deslumbrado, né, depois de tantos recursos. E do que o Filemon botou um terço em cada copo e ambos beberam, Zeus fez assim, ó, e a garrafa de vinho se encheu novamente. Tá! Aí Filemon olhou para a garrafa, olhou para Zeus, olhou para a garrafa, olhou para Zeus e falou: Zeus, reconheceu Zeus. Ele nem acreditou, né, que o rei, todo soberano do Olimpo, o rei dos reis, né, na mitologia grega, estava ali na casa dele, na sala dele, com Hermes, seu filho ainda. E aí eles ficaram emocionados e tudo mais. Aí Zeus chegou e falou para ele: amigo, o que você quer? Pode pedir qualquer coisa. Falou para o Filemon: qualquer coisa que você pedir, eu vou conceder para você. Aí Filemon disse o seguinte: olha, eu já convivo com a minha esposa, Baucis, há muito tempo. E a única coisa que eu queria, eu tenho muito medo de ou eu partir, ou ela partir, e um ficar sozinho aqui. Então eu queria estar junto com ela, lado a lado, o resto da minha vida. Zeus, já está concedido. De lá do Olimpo, Zeus mandou dois raios. Um raio construiu um templo ali ao lado da casa de Baucis, templo bonitão ali, onde Baucis Filemon e Baucis foram residir. E um outro raio mandou uma inundação para aquela cidade. Todo mundo que ligou ajuda a ele sofreu os mares da inundação ali, como se fosse uma tempestade. Você sabe quando ocorrem essas tempestades? Em Petrópolis, um monte de gente morre. Isso aí que ocorreu. Passaram-se o tempo e chegou o momento de ambos partirem. Viveram felizes ali naquele tempo, tiveram os melhores dias da vida dele. Ambos, Filemon e Baucis, os velhinhos ali. Mas chegou o momento que, né, chegou de partir. E eles estavam andando juntos, né, estavam juntos ali na parte do gramado ali do templo, quando ambos se transformaram em árvores maravilhosas e as raízes dessas árvores se entrelaçaram. E assim Zeus
não só concedeu eles ficarem naquela encarnação juntos até o final, como concedeu a ficarem juntos a vida eterna, uma eternidade. Bom, esse é um mito. Chama-se de mito da hospitalidade ou mito de Philemon. Tem vários nomes. No nosso dia a dia, todo mundo... Esse mito ele ocorre várias vezes. Só que uma vez ocorre de uma forma, pelo menos uma vez, todo mundo vivencia esse mito de uma forma que é a oportunidade da pessoa mudar assim, da água para o vinho. Em casos práticos, vamos falar em realidade, vou falar de uma forma bem formal aqui. É a oportunidade da pessoa se transformar numa milionária, ter 50 milhões de reais na conta, ponto. Uma vez na vida. Agora, esse mito, ele ocorre também várias vezes, não nesse patamar da pessoa se transformar numa milionária, mas ele ocorre de várias maneiras em que o resultado final é algo sempre muito positivo para a pessoa. Tá? E aí você tem que ter a percepção de pegar essa metáfora e associar à nossa percepção da realidade, ao nosso dia a dia, à nossa prática. No final das contas, se resume uma coisa: você vai ajudar uma pessoa a troco de nada, sem estar pensando em retorno. Ajudar sem pensar no retorno. Alguém te procura para você ajudá-lo e você vai dar ajuda, mesmo sabendo que ali não vai ter retorno nenhum para você. Você vai ajudar e ponto. Mas você vai lá e ajuda. Sabia que isso é difícil? As pessoas acham que não, mas é. Porque geralmente as pessoas elas observam o retorno que se vai ter de algo. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas tratam os seus semelhantes de acordo com o poder e a autoridade que aquela pessoa emana para você. Se alguém emana poder para você, você vai tratar ela de uma forma. Se alguém emana fraqueza, você vai tratar ela de uma outra forma. Isso é um fato. Quando você entra, se você trabalha numa empresa, eu sempre falo isso, se você trabalha numa empresa e você entra na salinha de Xerox, se está lá o presidente da empresa, na fila, e ele fala com você sabendo que ele é o presidente da empresa, do CEO de uma empresa aí de mais de 100 mil funcionários, e ele está lá, ele saiu da sede, está lá naquele dia, ele está lá onde você trabalha, na filial que você está, o presidente central, e ele fala com você vai tratar ele de uma forma totalmente diferente da forma que você vai tratar se fosse uma pessoa que está ali, um ajudante do cara que tira xerox. Não é nem o cara que tira xerox, é o ajudante dele. Se o ajudante dele falar com você, você vai falar de uma forma totalmente diferente do que você falou com o CEO. Se você tiver a percepção e a habilidade de sempre tratar as pessoas de forma igual, independente do grau de importância que elas estão exalando, isso é uma expansão de consciência assim muito grande. Mas ainda assim, zerar totalmente difícil, porque de forma automática tá na raiz, está no sangue. Você trata as pessoas de acordo com a condição dela. Né? Mas você vai se percebendo, vai mudando. Só se a percepção e as mudanças que você vai perceber que você vai fazer dos comportamentos, tratando todo mundo de igual para igual, isso dá uma evolução, uma expansão de consciência maravilhosa. O problema é que as pessoas elas acham que já são assim. Elas acham que já são, e não são. Não são. Mas elas já acham que são. É uma pena. Mas aqui na mentoria, eu sei que todo mundo aqui quer crescer, eu sei que todo mundo aqui vai aceitar as realidades, a vida como ela é, para aí sim conseguir fazer as mudanças. Assim como vários já fizeram várias mudanças e tiveram crescimentos. Então, eu espero que
tudo o que foi falado hoje, tanto a bandeira que você tem que levantar, tanto a questão de não colocar foco em algo negativo, tanto a questão que foi falada de forma rápida do gatilho mental, tanto essa questão desse mito da hospitalidade que ocorre várias vezes de diversas formas. Eu acredito que você adquiriu uma percepção, ainda que de forma inconsciente, ou seja, sem você perceber, que vai lhe ajudar muito no seu crescimento. Eu agradeço a presença de todos vocês e não se esqueçam, o inimigo está escondido no último lugar em que você procuraria. Avante! Boa noite a todos. E orem antes de dormir, peçam proteção, isso é muito importante. O Hum.